quê, cara? Eu começo a entender o aspecto de quebra de certezas sobre a vida. Você tem um montão de certeza na vida, Alexandre. No dia que você transar com o teu amigo e a mãe dele estiver vendo, eu acho que a maioria vai por água abaixo. Eu acho que é esse o approach da parada, tá ligado? É muito pesado, é muito libertador pra uma galera. Não, saca? Vitinho, Quê? não dá, velho. Como assim não dá? Tu já tá com papo de líder de seita, velho. Tá querendo atravessar os amigos e que a mãe do cara veja. Conta essa história aí, brother. Jack Parsons e o ocultismo não dá ré. Vamos lá. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Da lei. Viva a sociedade alternativa. Alexandre Níquel, a história de hoje, ela é coisa de maluco completo. Ela é doideira com maluquice, né? Como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, porque a gente tá falando de um maluco que, pô, você vê que claramente ele é genial mesmo. É um maluco que claramente tem Ele é um cara que abandonou a escola, não fez faculdade, ele abandonou o ensino médio. E ele se tornou um dos principais cientistas da NASA, sabe? Rapaz. Ele vai trabalhar principalmente com os foguetes, né? Ele é um cara, por exemplo, que vai criar o combustível sólido, que vai ser muito importante para enviar, porque vai poder concentrar bastante para enviar coisa para a Lua. Não sabia que existia combustível sólido. Pois é, e uma invenção desse cara que é o Jack Parsons. Ele é um cara que tem essa contribuição científica e militar até muito importante para a história do mundo, né, dos Estados Unidos e do mundo, mas de noite ele queria invocar Deus. Então, é no mínimo um pouco extremo um homem que chega em casa e fala, beleza, já terminei aqui, bati o meu ponto lá, chega em casa, faz um ritual com Aleister Crowley, tá ligado? E nesse ritual ele tenta invocar a Babilon, que é uma deusa que ele acreditava que um dia ia encarnar e iria mudar completamente o conceito de realidade e a evolução humana, palavras dele. Então, Rapaz, mas que hobby, né? Pois ele coisa tinha pra contar pro... O que tu fez no final de semana? E aí o cara mandar essa, assim, Tenta invocar a intenso. deusa que vai remodelar a evolução humana e a percepção da realidade. E viu o tipo jogo. isso. E viu o Vascão ganhando o Grêmio, é verdade. Muito bem, Alexandre. O que acontece? A gente, pra entender um pouco sobre a história desse cara, a gente vai ter que começar a pisar um pouquinho na loucura, tá? Porque existem alguns conceitos, né? A telema, que é essa religião / filosofia que o Aleister Crowley vai criar, ela é muito confusa para quem não estuda a fundo ela, né? Se você der uma olhada agora... Só para deixar claro, ela existe até hoje, tá? Eu pesquisando para esse episódio vi uma... Não sei se eu chamo de centro, de casa, não sei. Mas um grupo em Niterói, aqui no Rio, que tá lá, galera, que é a Pantagruel. Como é que é o nome aqui? Ó, Acampamento Pantagruel, em Niterói, onde a rapaziada estuda um pouco sobre o Aleister Crowley, faz os rituais e tal. E se você pesquisar, você chega na conclusão que não é tão religioso assim. Pelo menos não no sentido eu achava que essa místico. galera não era... E na minha cabeça essa galera não... Eu não sei se eu tô confundindo, mas eu achava que essa galera não era religiosa. Eu tô confundindo, sei lá. Você vai ver até durante o episódio do Jack Parsons que a magia e a ciência, segundo ele, é dois lados de uma mesma moeda. Então eu acho que tá pra esse lado, sabe? Tipo assim, a ciência, ela tenta explicar materialmente uma coisa que a magia já alcançou, mas não explica. Sabe se faz sentido o que eu tô falando? Claro. É meio que tipo mim, assim, faz pra estão caralho. indo... Então é mais ou menos isso, assim. A ciência, ela tá indo pra um caminho que a magia já chegou e que a ciência, ela tá fazendo um caminho um pouco mais objetivo, né? Enfim, material e tudo mais. Acho que é bem fácil de ver o paralelo quando a gente vê, sei lá, mandamentos religiosos e costumes religiosos que 2000 anos depois tu entende, não, pô, os caras não comiam isso porque tinha muito bicho lá, porque a galera morria. Sim. Ou os caras lavavam a mão lá pro ritual, mas na verdade não ficavam doentes porque eles... Então acho que eu entendo, pra mim, até agora eu tô fechado com tudo com esse cara. Pois é, não, é bem interessante, assim, tem um site chamado radinu.org, radinu com H, que explica o que é a telema, e não explica, porque eu acho que esses temas, sendo bem sincero, assim, eles são muito envoltos de, não só preconceito,
mas também de generalizações, sabe? A galera chama tudo isso de satanismo, chama tudo isso de magia negra, chama tudo isso de... Sabe? Tem uma terminologia até um pouco ofensiva, sendo que, cara, sendo bem sincero, a telema, ela é basicamente uma parada que acredita que você tem o seu lugar no universo e que a vida impede você de descobrir o seu lugar no universo, e a telema quer fazer você encontrar esse lugar. É muito individualista, tipo assim, não egoísta, mas no sentido de somos todos indivíduos relevantes e importantes e nós temos a nossa própria vontade. A música do Raul Seixas que eu contei aqui na abertura, né? Faz o que tu queres, depois é tudo da lei. Tipo assim, tudo é permitido. É claro que, pô, é muito fácil dar merda com essas afirmações, mas tudo é permitido, tudo é da lei, tudo tá dentro do jogo, sabe? Obviamente que envolve muito sexualidade, muito ritual com bacanal pra caralho. E muito disso... O nosso Apoia-se vai ter. Tá bom. Um nível mais alto de apoio, né? Quer participar de bacanal com a gente. Eu e o Vitinho chorando assim pro vídeo. Eu não quero, mas são R$600, eu não quero. Caraca, por que eu botei ali? Mas E aí, o lance é que a liberdade sexual, principalmente na década de 30, 40, 50, era um sinônimo máximo de liberdade mesmo, sabe? Se você não tem esses preceitos de sexualidade e tudo mais, né? Ser um homem hétero, ser uma mulher hétero e tal, você tá mais livre do que nunca. Sabe? Fora participar de rituais que envolvem sexualidade. O Jack Parsons, inclusive, ele é acusado, e eu não vi provas disso, de fazer transar com mãe e cachorro, assim. E filmar, sabe? Mas é tudo isso, Caralho. Mas e vocês né? dois têm isso, né, cara? Eu e o Jack Parsons. Pois Legal, como legal. é que vocês lidam? Conta pra gente como é que é. Tá bom. Deixa eu falar pro vídeo que eu fui esse final de semana na tua casa, né? Verdade. Aí você viu? Eu com os meus cachos de beleza. Cara, tá 2h22 da manhã. Abri a janela. É um terço do 666, né? Verdade. Abri a janela. O que eu vi, a égua rubi, enfim. Para com isso, cara. Para de falar briga. Muito bem, Alexandre. Muito bem. Mas você esteve aqui nesse fim de semana, nos divertimos muito. Rimos a beça, né? Rimos a beça, como diria Charlie Chaplin. Nunca disse isso. Muito bem. O Jack Parsons, né? Voltando um pouco aqui pro nosso tema de episódio, porque claramente já tá me acusando de transar com meu cavalo. Eu quero falar que ele teve uma infância muito curiosa, porque ele tinha grana, cara. A família dele tinha grana, ele morava numa mansão em Pasadena. E ele vai ser um cara que era um gênio bem fora do padrão, como eu falei, largou a escola, largou a faculdade. Ele não era um acadêmico tradicional. Na verdade, não era um acadêmico at all, sabe? Ele era um cara que era autodidata e que desde pequeno os vizinhos reclamavam que ouviam explosões na casa dele. E as explosões eram ele mexendo em química, né? Tentando descobrir sobre as coisas. Fazer um foguete na garagem, assim, de verdade, né? Ele pegava fogos de artifício e fazia engenharia reversa, né? Ele tentava desmontar para entender, para conseguir, enfim, aprender sobre a parada. Aconteceu que ele, como ele tinha grana, como ele estava envolvido nesse, enfim, estudava bastante sobre tecnologia, sobre ciência, não vai demorar muito para ele ser uma pessoa convidada para trabalhar em alguns órgãos importantes. E ele vai fundar, por exemplo, o Jet Propulsion Laboratory, que é o laboratório de propulsão a jato, que vai ser esse que vai criar esses negócios que eu falei pra você, né? Que vai ser muito importante pro desenvolvimento de missões na Lua, como, por exemplo, a criação do combustível sólido, né? Que ele mesmo vai fazer. E aí uma coisa interessante sobre o nosso Jack Parsons é que ele era muito diferente, não só por esse caminho acadêmico único dele, mas também porque ele era um cara que não enxergava a ciência muito separada da magia, da ficção científica. Ele lia muito ficção científica quando era mais jovem. E ele queria... Ele como é que eu posso dizer? Eu atribuo isso à falta de formação acadêmica, tá? Eu acho que essa falta de noção do método científico fez com que... Ele não chegou nessa... Tu tá atribuindo esse apego dele ao oculto, a falta de estudo acadêmico, mas tu acha que ele não tinha o conhecimento
que as coisas... Tipo, acho que eu não trocava ideia com a galera falou, porra, velho, não tem nenhuma prova científica pra essa porra. Os caras deviam falar isso pra ele, né? Ele circulava no meio com acesso à informação. Não, cara, eu acho que ele não entendia de metodologia científica. E aí, por um lado, isso deixava ele livre pra tudo, pra poder aceitar qualquer coisa. Ele vai conhecer o Aleister Crowley e ele vai falar, pô, talvez esteja certo. Sabe? Uns rituais, um cara com a mão assim, sei lá. Sabe? Vai ver um cara todo oculto. Ele vai conhecer o ocultismo e ele vai dar uma chance pro ocultismo, sabe? É isso que eu quero dizer. Em vez de ter essa sagacidade, ele vai conhecer outras pessoas. Ele vai conhecer o criador da cientologia. Sabe? Vai ser muito próximo. Nesse rolê aí, né? E aí, eu acho... O próprio Aleister Crowley, quando conhecer o Hubbard, que é o cara da cientologia, que dá até um pouco de medo de falar o nome dele pra não tomar processo, ele vai falar, pô, não, esse cara é um charlatão, tá ligado? Esse cara aí tá tentando te enrolar. Só que o Jack Parsons, ele era um cara que tinha a mente tão aberta que acreditou no maluco pra caralho, assim, saca? Então eu acho que é um pouco isso, assim, essa sagacidade de... Claro que tudo pode acontecer, beleza, mas é perigoso você deixar sua mente tão aberta porque alguém pode se aproveitar e pode entrar merda, sabe? É basicamente essa a falta de noção que ele não tinha. Muito bom. A ciência e a magia pro Jack Parsons era a mesma coisa. Os foguetes e os rituais eram caminhos diferentes para um lugar, uma mesma parada, né? E ele vai levar isso para a vida toda. Ele vai conhecer, como eu disse agora há pouco, o Aleister Crowley, ele vai conhecer a Telema, que é essa religião / filosofia do Aleister Crowley, e ele vai se apaixonar. Ele tinha essa preocupação muito grande em não ter limites, sabe? Essa ousadia dele, ele gostava muito, ele achava que era bom, e ele achava que ele estava caminhando para descobrir algo muito grandioso sobre a humanidade, assim. E imagine um cara que fala, tipo, pô, eu acho que todo mundo tem que acreditar em si mesmo e não ter limite pra onde vai, que é basicamente o que a Telema defende com faz o que tu queres, pois é tudo da lei. E aí ele vai se apaixonar pelo ocultismo, pela filosofia do Aleister Crowley, né? O Aleister Crowley, pra quem não tá ligado, ele na época era um grande escritor, ele era um mago cerimonial, ele era o homem, pra muita gente, o homem mais perverso do mundo. Mas é fundamental entender que tem muito satanic panic envolvido nessa concepção do Aleister Crowley, ou seja, muita gente atribuía a satanismo qualquer coisinha um pouco mais questionadora. Ele era um otário ou não era um otário? Cara, eu acho que não. Acho que não, né? Ele era só um cara que... Não que eu tenha informações, assim. Ele era só um cara que tinha uma filosofia mais radical, assim. Mas, e tanto que a própria faz o que tu queres é sempre desde que não atrapalhe o outro. Sabe? Tá sempre sendo repetido isso, assim. Você tem a liberdade total se você não entrar na frente do outro pra fazer, sabe? Então, assim, era uma parada bem libertário, eu posso dizer. É uma filosofia extremamente libertária. De fato, né? Envolve uma estética ocultista e tudo mais, que pra muita gente é o satã, é o capeta, é o satanismo. Né? Dá um medo, né? Quando tu vê coisa de satanismo. Acho meio maneiro. Eu acho meio maneiro, cara. Mas tu tá mais velho já, né? Mas... a vida bateu. Acho que agora tu já deu uma volta. Tu não acredita em porra nenhuma, né, Vitinho? Tem isso também. Não. Aí... não. Eu quando vejo um cara desse, eu não acho que o demônio vai sair da boca dele, né? Cara, mas assim, tu nunca fica com medo no escuro? Não. Medo de quê? De um bicho, um fantasma? Nunca? Não. Quando foi a última vez que tu pensou num espírito, assim, tipo, faz muito tempo? Adolescente, sabe? Os meus medos, que quando eu tô no escuro, eu já não penso mais, né? Enfim, já Caralho, cara, foi desliga. além, assim. Não, cara, porque, cara, se aparecer um espírito, vai ser revelador pra mim, tá ligado? Vai ser foda. Tipo assim, pô, meio mas tipo assim, cara, agora quando tu vê um filme de suspense, tu não fica com medo? Tu pensa... Depende. Não existe, galera. Não existe. Mas, não, quando eu tô no filme, eu tô no filme. Aí é diferente. Eu tô vivendo, eu tô sentindo o que os personagens estão sentindo. Eu tô acreditando naquilo ali, por isso que na eu brincadeira. Acho estranho isso não escorrer, porque mesmo assim, sei lá, eu não acredito em fantasma. Mas mesmo assim, se eu for num lugar que era famoso por ter fantasma e tá escuro e ouvir uns barulhos estranhos, eu vou ficar apavorado. Você não acha que você vai descobrir um bagulho foda se você vê um fantasma? Não sei como é que é o fantasma, né, cara? Você não acha que é mais maneiro do que viu? Tipo, é mais maneiro do que ruim? Depende, cara. Vai dar medo. Tu nunca falou com fantasma, tu sabe qual é que é o fantasma, não sabe o que ele é um fantasma. De repente, fantasma é tudo aquela parada que os fantasmas são a galera que ficou presa aqui. Tipo, de repente são tudo ruim. Não sei se eu ia comemorar tanto o fantasma assim. Tipo, um extraterrestre, não sei. Eu acho que eu ia ficar feliz de ver uma parada. Eu ia questionar minha sanidade, evidentemente,
mas eu iria achar maneiro. Tipo assim, opa, tem coisa? Sabe? Tem coisa depois? Existe o além? Tá ligado? Eu acho que eu ia ficar mais pra esse lado. Então, fantasmas que estiverem ouvindo História pros Brother, sintam-se à vontade pra, quando eu for de madrugada tomar uma água, falar comigo, tá? Eu Não adoraria. comigo. O Níquel, né, ele vai se cagar. Muito bem. E é com essa frase que eu volto aqui pro roteiro, porque olha só, Alexandre. O nosso querido Aleister Crowley, ele acredita, como eu falei, né, que até o sexo pode ser uma ferramenta espiritual. Opa. Até o sexo pode ser, de alguma forma, uma maneira de quebrar esses preceitos. Que uma hora que você transa com teu amigo na década de 30 e a mãe dele tá assistindo, você acho que muitas certezas vão por água abaixo, se é que você me entende. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, assim, tipo, que o sexo ele é libertador, sabe? Eu acho que esse é o aspecto que o Aleister Crowley está indo, cara. O Aleister Crowley tá querendo dizer. Esse brother é doente, né? Essa galera aí. Pois como ritual, eu acho loucura, né, cara? Por quê, cara? Eu começo a entender o aspecto de quebra de certezas sobre a vida. Você tem um montão de certeza na vida, Alexandre. No dia que você transar com o teu amigo e a mãe dele estiver vendo, eu acho que a maioria vai por água abaixo. Eu acho que é esse o approach da parada, tá ligado? É muito pesado, é muito libertador pra uma galera. Não, saca? Vitinho. O quê? Não dá, velho. Tu assim não dá? tu já tá com papo de líder de seita, velho. Tá querendo atravessar os amigos e que a mãe do cara veja. Você só quer atravessar um amigo, né? Não é nada a ver com a Não, seita, tipo né? assim, É só um amigo. Tu já tá com os argumentos dos caras, velho. Os ouvintes tudo já largando o fone. Os ouvintes tudo olhando pro fone com nojo. Assim. Porra, Mas falando véio. sério, mas você tá entendendo o ponto dele? Tipo não, assim... Não tô entendendo. Falando sério, não tô entendendo. Me explica, por favor, novamente. Vamos lá. Você tem... Você tá meio rindo, filho da puta. Não tô. Olha só, você tá sorrindo pra tela agora. Ó, você tem certezas na sua vida. Tenho, várias. Fundamentos. Tenho, concorda? várias. Sim. Bases. Não mate a pessoa, mesmo que a pessoa às vezes se dê vontade de enfiar uma faca. Sim. Não empurre uma pessoa na frente de um carro, mesmo que as vozes na sua cabeça às vezes inexplicável falam, dá empurrão. Claro. Não roube, que a pessoa não tem nada a ver contigo e tal. Você tem esses preceitos. Se você cruza uma linha desses preceitos, você questiona esses preceitos, certo? Tipo, pô, Tipo por assim, que eu não podia empurrar o cara, né? Se eu empurrei, tô aqui, tá... E tô aqui, tipo, eu pensei que fosse pior. Eu pensei que o mundo ia acabar, tá ligado? Tipo, que é um bagulho que foi te ensinado na infância. A mesma coisa se aplica a preceitos religiosos, para algumas pessoas mais, para outras menos, evidentemente, né? Mas, por exemplo, o homem tem que apenas fazer amor com a sua esposa e para fins reprodutivos, sabe? Amém. Amém. Aí o cara que acabou de falar, passou a vida falando isso. Aí um dia ele vai lá e come o amigo. E aí, cara, você é muito engraçado. Tudo eu falei normal, mas falei comer um amigo, você... Muito foda, esse aqui tá sério. Mas o cara vai lá e quebra essas barreiras, por exemplo, sexuais. Tá ligado? E aí ele fala, tô aqui ainda, meu amigo tá bem, ele curtiu. Não, zero problema com tudo que tu falou. Problema é chamar tua mãe pra ver. Mas é a mesma coisa, cara. São todas essas... Cara, não é a mesma coisa. Eu achar, não, existe uma pressão social, por exemplo, eu ser um cara hétero, e mas pra mãe ver também. Tudo bem, daí eu pilhei nesse brother e fui. Agora, existem motivos que as pressões sociais e os dogmas são saudáveis, cara. Eu acho que tu não pode empurrar o cara do metrô e não pode chamar tua mãe pra ver. Eu acho que... Por que é saudável? Por que é saudável sua mãe não te ver comendo amigo? Me explique. Desenvolva. Pô, eu não sei se eu tenho que te explicar se tu já não tá perdido, Vitinho. Mas é sério, cara. Não tem uma explicação objetiva. A gente só não quer, tá ligado? Pô, não quero que minha mãe veja isso. Agora, não tem uma... Isso é puramente um bagulho cultural, assim. Um bagulho que me foi imposto e que foi imposto a você também. Cara, por isso que a direita vai ganhar a próxima eleição, velho. É por essa tua fala aí. Essa fala vai ser tirada de contexto. Essa fala vai ser tirada de contexto e a eleição vai ser vencida pelos teus opositores, cara. Perfeito. Então tá dito. Tá, mas o ouvinte deixa aí nos comentários, se o ouvinte tiver pilhadaço em fazer sexo com a mãe vendo, que tá a favor do Vitinho, deixa aí nos comentários. Ou de repente vamos fazer uma enquete, né? Dá pra fazer no Spotify. Mas é isso, Vitinho. Não, então... cara, eu nunca pensei que eu ia ter que dizer isso, mas eu não quero que minha mãe me veja transando.
Tá? Mas se Deixar for isso libertador, claro. né? Não, que seja libertador. Eu acho que pra muita gente é libertador, pra essa galera. Mas eu prefiro não me libertar, tá ligado? É muito simples. É Tá. isso, assim, eu acho que não... Você sabe que pra muita gente Espiral. Aqui, ó. existem traços de libertação diferentes. Pra Uhum. muita gente que, por exemplo, teve uma infância violenta com a família, quando essa pessoa fica mais velha e é extremamente carinhosa com o próprio filho, ela se liberta. Tá ligado o que eu tô falando? Sim. Tipo assim, eu tive uma infância difícil, eu vou ter um filho, eu vou lá e pô, tenho muito cuidado com meu filho, eu cuido do meu filho. Nesse momento, eu estou também fazendo a mesma coisa, que pra muitos é transar com a mãe vendo. Eu tô escolhendo algo e retirando aquilo que me foi imposto. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Show? Flávio Bolsonaro não foi eleito mais. Não, cara, eu tô. Tá bom. Não. Eu fico feliz de não te entender, cara. Tá bom. Está sendo interrompido o seu podcast agora para falar de algo muito importante, o nosso Apoia-se. Eu sei que você tá se encolhendo com esse dinheiro aí, não quer dividir. E aí o que acontece? Já aconteceu na França, já teve um episódio sobre isso. Cabeças rolam se tu não distribui a renda, né? Então vamos apoiar. Eu fiz uma referência histórica, gostou? Tá bom, gostei. Não entendi Então- muito bem, mas gostei. Sei lá, Tá apoia.se/História pros Brother. Vai lá e apoia esse podcast, faz esse podcast chegar em mais gente, faz a gente poder comer bife, faz a gente poder juntar dinheiro pra ir pra Disney. Ajuda esse podcast. Lá, a partir Sim. de R$15, tu já recebe o Chorinho, que é um conteúdo exclusivo depois do que a gente grava logo na sequência do episódio, que é um episódiozinho mais curto de 15 minutos, às vezes mais, Isso. às vezes menos. E depois tem um tier de R$25, que aí tu já também faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Que Zap. muitas vezes é chato pra caralho, mas às vezes é legal, né? Não é chato pra caralho. Às vezes- É o que Ezequiel as não- crianças o Ezequiel conversam não para muito. de falar. As crianças conversam muito, deixa as crianças O conversar. Ezequiel não cala a boca, cara. Então, às vezes é Tudo chato. tudo bem. E tem também a partir de R$50, cara. R$50, o que acontece? A gente lê teu nome no final. Oh, muito legal. Não, é maneiro, porque a gente, a pessoa, ela gosta do nosso trabalho, a gente fala o nome dela, faz piadinha Mas com o nome dela. Quem ajuda a gente é porque gosta, cara. É porque gosta do É, podcast. Não é E obrigado, tá, não é gente? Todo pelas mundo que premiações. apoia a gente. É por amor, cara. É por amor. É isso daí. É brincadeira, né? Vocês se conhecem, gente. A gente nunca vai trair vocês. Apoia. Nunca iremos pra outro podcast e abandonar isso aqui. Jamais. História pros brother. Apoia.se/História pros brother. Vem com a gente. Vem com a gente. Muito bem, Alexandre Níquel. O que acontece? O nosso querido Jack Parsons, voltando aqui pro roteiro, ele vai seguir essa filosofia do Aleister Crowley, e ele é um cara com grana, como eu falei. E o Aleister Crowley, nessa época, na década de 30, ele não tá muito bem de grana. E ele começa a dar moral pra galera do Jack Parsons, que faziam os rituais com ele, e começa a se unir, assim, de certa forma. O Aleister Crowley vai começar a enxergar o Jack Parsons como o próximo, a pessoa que continuaria a Telema, sabe? Ele deu muita moral pro Jack Parsons. Ele falou, cara, esse cara vai ser o futuro da parada. Só tem Sabe? uma dúvida, Vitinho. Eu não sei se tu sabe me responder isso, mas esse Jack Parsons, ele trabalhava na NASA, ele tinha uma outra empresa que prestava serviço para Trabalhava na NASA de manhã e de Na noite era NASA? ritual. Ah, É. na NASA mesmo. Que porque ele trabalhava nessa Caltech, que criou eu falei o nome aqui da empresa agora há pouco. Jet Propulsion Laboratory, que é um braço da NASA. Então ele trabalhava uma terceirizada da Pô, NASA. a NASA algo do tinha uma tipo. galera, tinha um monte de nazista lá também, né? É verdade, tinha tanto que o nome é NASA, né? É. Aí que, se Que você veio parar pra o nome. pensar... Devia ser os churrascos deviam ser tenso, né, cara? Da NASA. Como é que é o nome daquele cientista nazista NASA? Tem um cara que é famosão. É o famosão. Werner von Braun. Esse A gente aí já falou sobre ele. é o bichão, né? Dos foguetes. Ele que criou os foguetes que bombardearam Londres, né? Na Blitz durante a Segunda Guerra Mundial. E aí esse mesmo foguete que mandou o homem pra Lua, né? Curioso, né? Como é que é a vida dá voltas, né? Muito bem, Alexandre. O nosso querido Jack Parsons tá lá vivendo essa vida dupla, sendo ocultista. Ele era membro dessa ordem OTO, que é a ordem a Otto, né? Do Aleister Crowley. E ele vai, enfim, se tornar cada vez mais o pupilo
do Aleister Crowley, a ponto do Aleister Crowley escrever sobre ele, assim, falar várias vezes sobre ele e ter uma relação muito boa sobre ele. Muita gente fala que era mais uma questão de grana, tá? Muita gente fala que era mais um lance, tipo assim, pô, o cara tem grana, vai poder manter a parada. E o Aleister Crowley não tava muito bem de grana nessa época. O outro já, mas antes de pessoas, fazer foguete, já vinha do dinheiro, então devia estar bem, né? Ah, sim, com certeza ele tava bem. Mas aí, o que destrói, podemos assim dizer, a vida do Jack Parsons, que vai fazer ele chegar a outro nível de loucura, é o Hubbard, que é o criador da Cientologia. Na época ele não era o criador da Cientologia ainda, mas ele é um cara que provavelmente a experiência dele com o Jack Parsons vai fazer ele chegar nesse ponto para desenvolver a religião de hoje em dia de Hollywood. Mas é louco como esse brother é um imã de cara louco, né? De cara alternativo, cara, assim, sei lá. Muita gente fala que o Hubbard, ele era magnético, essa expressão que eu pesquisei aqui no roteiro, que ele tinha esse poder de persuasão tão grande que as pessoas acreditavam nele cegamente, assim. E aí, quando ele chegou e começou a se aproximar do Jack Parsons, ele começou a falar que, de alguma forma, ele conseguia... ele sabia como que abria portais e ele conseguia ouvir pessoas e entidades depois do portal, sabe? E ele... Claramente o cara tá mentindo, tá ligado? De acordo com o Aleister Crowley. O Aleister Crowley falou, não, isso aí é um... Esse cara tá tentando de enrolar, sabe? Ele falou pro cara isso. E aí o Jack Parsons, como esse cara meio que sem limite, ele achou que não. Ele falou assim, opa... Porque ele é um cara meio que sem limite. Aí conheceu o Aleister Crowley e falou, dá pra ir ainda mais. Aí conheceu um manipulador mentiroso, ele falou, opa, dá pra ir ainda mais do ainda mais. Mais longe ainda. E aí ele e o Hubbard começaram a ser muito próximos, a ponto do Hubbard morar com ele, sabe? Eles moraram na mesma casa. E na Mas época... o Hubbard, esse tinha dinheiro pra caralho também, né? Não na época. Não nessa época. Mas ele já tinha, ele tinha um navio, né? Ele era... O navio do Jack Parsons. É dele o navio? É dele. Ele pegou o navio do Jack Parsons, cara. É surpreendente, assim. Não dando muito spoiler, mas adiantando um pouquinho pra te responder essa pergunta. Quando ele cria uns rituais mais, como é que eu posso dizer, que é da mulher da Babilônia, né, dessa entidade feminina da Babilônia que ele queria invocar, o Hubbard, enquanto isso acontecia, ele falava de investimentos com o Jack Parsons, né? E ele convenceu o Jack Parsons a fazer parte de uma empresa, de acordo que o Hubbard criou, que basicamente comprava navio e revendia. Sabe? E o Jack Parsons botou muita grana. Na época, parece pouco, mas era $20 mil, que na época, hoje em dia, seria centenas de milhares de dólares, se você converter. E ele conseguiu, né? Porque já que os dois eram sócios, quando quebrou a empresa, metade da grana ficou pro Hubbard. E aí ele levou $20 mil, levou um navio do Jack Parsons e, não menos importante, que é um desses que eles compraram pra revender, e, não menos importante, a namorada do Jack Parsons também. Ele levou tudo. E o Aleister Crowley só mandou assim, eu avisei, tá ligado? Mandou uma carta falando, falei que esse cara era otário. Não, e tem que se fuder mesmo, velho. Eu acho que cair nesses papinhos tem que se fuder. Mérito. Você acha que tem um pouco de como é que eu posso dizer? Ingenuidade, com certeza, né? Mas de otarice? Cara... O cara da Cientologia, a gente já falou aqui algumas vezes, né? O cara que tá no Guinness por ser o cara que escreveu mais livros de ficção. O cara... Só no barquinho é foda que ele tem umas fotos com as roupinhas de capitão, assim. Ele é um cara ridículo de um jeito... Acho que ele é magnético, sim. Ele se vendia como um militar, como um militar da marinha. E nunca foi comprovado, assim, acho que é mentira. Mas assim, né? E ele era um cara, como eu falei, magnético, né? Então ele conseguia... Ele percebia o que o Jack Parsons queria e ele trabalhou aí, tá ligado? Esse cara, infelizmente, acho que a gente nunca vai encontrar, assim, né? Numa pesquisa mais aprofundada. Mas o cara da Cientologia, eu adoraria saber como esse cara ficou assim, né? Você não conhece gente assim, cara? Não, cara, mas é que é outro nível. Eu acho que é só oportunidade, mano. Não, acho que cara, é só oportunidade. Eu tenho o livro dele. Eu conheço uns dois, assim, cara, na minha vida. Não, que se tivesse oportunidade, teria feito a mesma coisa. Assim. Eu tenho o livro dele, né, que eu ganhei da mulher lá da Cientologia, e aí, acho que a gente comentou algumas vezes que cada página tem uma versão dele. Ele é arquiteto, ele professor, Maneiro. ele biólogo, ele advogado. Maneiro. Parece aqueles livros infantil do Macaco Simão. Então, ele tem... Cara, ele enrolava num número de coisas, assim.
sem mentira, umas 20 coisas, assim. Falar, não, eu sou um fotógrafo profissional, um biólogo, um advogado, um médico também, um escritor e um marinheiro e um arquiteto e... Você não conhece gente assim, cara. É impossível você não conhecer, mano. Acho que Cara, é só quantidade, é só intensidade. Mas você tá ligado o que eu tô falando? Mentiroso cara, compulsório, assim. Que a cara, pessoa... mas nesse nível, acho que não, cara. Nesse nível do cara... Que é muito absurdo ele. Esse brother É aí muito absurdo. Ele... É muito absurdo. Não, E aí, com pro cara certeza. chegar nisso e pro cara conseguir, né? Ele deve ser, que nem a galera fala, magnético e bom. E dizer que o primeiro livro da Cientologia é legal, né? Não faço ideia. Você que leu, né? É, Não, você recebeu, né? não li. Que é o... Que eu acho que deve ter uns fundamentos de psicologia no meio, assim. Deve ser, tipo, sabe, umas coisas meio... Não entra no ZT, né? No início, né? Ah, não sabia. Não, o Depois ZT... que vai escalando. Pra caralho, tu tem que ir subindo de vários níveis pra te sacar o bagulho do ZT, não é assim. Eu acho que tem um episódio nosso sobre cientologia, que eu não lembro qual que é o nome. Mas... Tem que ter a história da Cientologia, tem. Né, eu acho Se que não é algo tiver, assim. se não tiver, a gente tem que fazer. É, verdade. Muito bem, Alexandre. Mas se tiver algum cientólogo aqui nos comentários, discorda aí da gente à vontade, não se preocupe não. Fique à vontade aí pra falar o que você pensa, onde que a gente tá errando. Pois é, também, né? Até que É, ponto nunca a intolerância religiosa, né? Tipo, deveria ser permitida, né? Não, o cara Sei lá. acreditar numa parada não tem problema. O problema são as ações. Você pode julgar as ações. Agora, a fé, propriamente dito, não tem nada a ver. Fica na cabeça da pessoa. Muito bem, Alexandre. Esse Babylon Working, que é o trabalho de Babylon, ele é basicamente uma tentativa do Jack Parsons com o Hubbard de querer invocar uma entidade feminina, que é essa Babylon. Ela é de acordo com o que eles acreditavam, ela iria mudar o destino da evolução humana, ia mudar a realidade, ia mudar todo mundo se ela chegasse, sabe? Pô. Ia mudar tudo. É meio que uma entidade de outra dimensão, uma dimensão superior à nossa. Tá. Saca? E olha que curioso, ele achava que o fogo, daí que vem essa fixação dele por explosão e tudo mais, o fogo tinha alguma coisa a ver com essa mudança, meio que essa ponte pra essa outra dimensão, tá ligado? O fogo, de alguma forma, era uma forma da realidade chegar mais próximo de ir pra outra dimensão. Papo de maluco, 100%. Pô. E aí, ele envolvia isso no ritual dele. Envolvia fogo e tal, assim. Você não acha muito louco? Eu acho que eu consigo entender um pouco, porque o fogo modifica as paradas. Então, imagina se tu constrói uma bomba gigantesca pra destruir o mundo. Tu vai mudar tudo através do fogo também, né? Sim. Acho que eu consigo ver o fogo como um elemento de mutação muito intenso, e acho que pegar esse simbolismo e trazer para as paradas, acho que faz, não é top. Pra mim não é mais estranho que tua mãe tá ali enquanto tu tá com a mina, sei lá. Muito bom. Em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eles vão fazer esse ritual, que durou algumas semanas. E aí tinha invocações mágicas, símbolos ocultistas, magia sexual e rituais no meio do deserto. O Hubbard, como ele falava que ele ouvia as coisas que estavam além dos portais, ele era meio que o vidente que ia guiando. Olha o perigo, moleque. Você está sendo guiado pelo cara que criou a cientologia. Ele meio que guiando, e ele dizia que ele estava vendo entidades, formas, mensagens, e o Jack Parsons anotava tudo, sabe? Ele caía no papinho do cara e ficava anotando tudo. Engraçadíssimo isso, né? Porque devia ser muito visível que o cara tava, não, tô vendo que é pra cá. Não, Isso, agora eu vi tipo uma isso. voz, cara... E o Aleister Crowley lá, moleque, falando, cara, o cara tá te enrolando. E ele falou, não, você que tá se limitando. Olha só, né? Você que não tá se permitindo pensar além. E aí, né, ele fazendo essas coisas, depois de semanas de rituais, quando o ritual acabou, aparece uma mulher na casa dele, que é a Marjorie Cameron, que inclusive vai virar uma atriz muito famosa. A Marjorie Cameron, ela aparece na casa dele e ele fala, tá aí, ó, deu certo, tá ligado? E era uma mulher. E ela chegou falando que, não, pô, eu senti uma vontade de me aproximar do seu culto e tal, que eu não sei explicar. E ele atribui a isso. Ele atribui ao ritual que trouxe essa mulher. Evidentemente, eles fizeram rituais sexuais pra caramba, e ele tinha um papo de que com essa mulher ele ia trazer o filho que... Como é que a expressão que ele fala exatamente? Eu não anotei aqui, mas ele fala, tipo, a criança que vai trazer destruição e transformação. Cara... Que pra muita gente interpretou como anticristo. Ah, velho, imagina o chá de bebê da criança, tipo... Pô, moleque, já viu aquele filme A Hora do Mal? A Hora do Mal? Não, O Mal que Nos Habita?
Não. Porra, filme argentino. Eu adoro esse filme, cara. É de criança demoníaca? É de Anticristo. É só isso que eu posso falar. É muito bom esse filme, cara. É um filme, porra, nossa, um dos meus filmes de terror favoritos, assim. Vale muito a pena ver. É que você é muito cagão, né? Tenho Com essas muito coisas. medo. Tenho muito mas medo. vê, cara, é tudo ator, Níquel. Porra. Cara, eu não Efeito consigo especial. acreditar que é ator. Esse é o problema. Na hora... Vê, cara. e eu não Catarina tenho... Cagona também? Sim, mais que eu. Puta. Não, lembrando que esse é o jeito de ver filme de terror, né? Ah, é, né? Como é que você faz? Qual é a lógica? Você vê sua mão. Não, que eu vejo aí tu a se borda. coloca. Daí eu sei que eu tô aqui. Porque se eu tirar, eu acho que eu tô lá, né? Ah, Ou legal. Ou assim. Uhum. Não dá, Assim cara, também? não dá. Não. Faz não, se sentido. encosta no olho, é. Você vê um pouquinho do rosto, Aham. né? Da mãozinha lá do olho. Cara, né? se alguém Beleza. vê alguém no cinema, filme de suspense, assim sou eu. Só precisa ver a mão pra achar o níquel. Precisa ver a mão. Cara, mas esse filme que tu tá falando tem a ver com Satanismo. satanismo. Mas é Pô, muito bom, cara. Acho que você vai gostar. Mas só pra entender. Daí o brother conheceu essa atriz aí e queria encomendar o anticristo com ela. Ninguém sabe exatamente se tem a ver com engravidar ela. Parece que tem, mas também que ele escreveu pra caralho, tal, Jack Parsons. Também tem a ver com uma forma de invocar espiritualmente e tal, junto com ela, enfim. Mas é bem provável que fosse algo do tipo, assim, de ele e ela iam fazer um anticristo. Sabe? E o anticristo não era bem, de acordo com a ideia dele, uma coisa negativa, sabe? Não era ruim. Um anticristo é a pessoa que vai transformar a evolução humana. Vai evoluir a gente, sabe? De acordo com as crenças do Jack Parsons, Deveria evidentemente. trabalhar melhor o nome, né? Se ele quer fazer uma coisa que pode ser positiva e chamar de anticristo, talvez não seja... Eu não sei, cara. O Nietzsche tem um livro chamado O Anticristo. E ele também é muito mal interpretado. Então... Que não é... mas será que não faz parte da parada ser mal interpretado? Pô, cara, mas... Tá ligado o que eu tô falando? Tipo assim, é porque o Anticristo do Nietzsche chama muita atenção, o nome, e às vezes tem a ver com isso, com essa chamada de atenção. É porque o que é mais contra o status quo do que invocar o Anticristo? Não tem mais nada, mais... Tá ligado? Mais poderoso do que invocar o Anticristo. É a coisa mais errada possível, tá ligado? Eu acho que é esse o ponto, tá ligado? Eu acho que é tudo mentira, tá, gente? Deixa isso aqui registrado. Acho que é tudo mentira, ponto. Acho que esse cara tá só errado. Mas eu entendo o quanto ultrajante seria invocar o anticristo de acordo com as mentalidades aí que ele tem. Eu acho que é um pouco disso. Mas, nesse contexto todo, enquanto eles fizeram o ritual, eles trouxeram a mulher da Babilônia lá, né? Enfim, supostamente traria o anticristo junto com ele, mas não conseguiram invocar o anticristo, né? E por que não? Porque rolou a traição, que aí é a parte que eu comentei com você, basicamente o Hubbard ele vai fazer o Parsons investir em um negócio dele, de comprar barco, revender barco e tal, e ele foge com a mulher, com dinheiro e com barco. Então, basicamente, a humanidade não evoluiu com o nosso anticristo por culpa do cara da Scientologia. A gente não evoluiu por conta disso. E o Parsons, ele com tudo isso acontecendo, porque além de tudo, ele é um cara que tinha informações militares muito importantes, secretas, né? Ele trabalhava na NASA, trabalhava enfim, tinha envolvimento com militares. Então, os militares, o FBI principalmente, estava investigando ele, estava por trás dele e estava cada vez mais caminhando para dar uma enquadrada nele. Mas um dia, quando ele tinha, em 1952, quando ele tinha 37 anos, rolou uma explosão dentro do laboratório dele. E essa explosão tirou a própria vida. Ninguém sabe se foi suicídio, ninguém sabe se... Ele já estava bem mal na época, né? Se ele foi morto, o acidente foi muito estranho, mas a ironia é que o homem que dominou o fogo morreu por conta do próprio fogo, né? E a conclusão que a gente pode chegar... Não dá pra confiar em mulher, né, cara? Mulher é foda, né? É verdade. Não, a conclusão é que... São várias conclusões, definitivamente, mas os limites, eles não são necessariamente um problema, sabe? Limites não são necessários. Às vezes são. Às vezes os limites eles atrapalham. Mas às vezes os limites eles nos ajudam a caminhar para alguma direção. Né? Você vê que o Parsons podia ser uma pessoa incrível, contribuído pra caramba pra ciência e pra outras coisas, mas essa falta de limite fez com que ele, enfim, fosse pra tantos lugares que ele acabou perdendo a própria vida. E é louco isso, né? Porque ele acreditava em magia, tá ligado? Imagina você chega num... Se bem que isso acontece pra caralho, né? Chega pra um médico e o médico fala de astrologia pra você. Isso acontece pra caralho, né? Nunca aconteceu comigo. Eu já fui numa psicóloga que falou umas coisas estranhíssimas, assim. Meio cristais, assim. Cristais? Meio...
chamam de trelelê, né? Essa galera meio... que eu sabia que ela não tinha base científica para algumas coisas. Tanto é que ela não quis me atender, né? Por que ela não quis te atender, Alexandre? Porque eu falei que eu não acreditava nas coisas, que eu não acreditava em nada que não tivesse evidências científicas e que tinha muita coisa de pseudociência, assim. Aí ela achou melhor não me atender. Como não me... Porque ela começou a falar sobre a abordagem dela. E, é uma abordagem mais holística. Quando rolou holística, eu... Puta que pariu. Aí holística como? Daí ela começou a falar e ela mandou umas duas coisas assim, meio... Hã? Quem te indicou, cara? Quem é essa Cara, pessoa? um amigo meu de bom senso e confiança. Não foi... Eu acho que muitas pessoas, elas têm uma tolerância muito grande pra essas paradas. Tipo assim, eu não acredito, mas sabe lá, tá ligado? Eu acho que é muito comum esse tipo de opinião. Eu não acredito nisso aqui, mas nunca se sabe, sabe? Tem eu sou muita assim. gente que tem. Você é assim, cara? Você acha que, tipo assim, eu não acredito em portais que trazem entidades de outros universos. Não, mas sabe lá. É tipo isso. Eu acho que o meu sabe lá é pra quê, exatamente? Vamos lá. Pra coisas imprevisíveis de vida após a morte. Tipo, eu não sei o que vai acontecer. Tipo assim, eu não faço nem ideia. Então eu sou muito aberto e acho que não tem como coletar evidência, assim, sabe? Então... Acho não, não tem como. Ainda, né? Ainda. Mas, tipo, eu sou aberto a... Pô, se descobrir que a gente vira uma fonte de energia em outra dimensão, um bagulho... Acho a chance disso acontecer ridícula, mas eu tô nesse grupo de, sei lá, velho. Se eu não sei o que é, pode ser quase qualquer coisa, assim. Então, acho que eu tenho um lado... Espiritual? Não, espiritual não, mas cagão, assim mesmo, Será que é mais covardia? Pode ser, não, né? acho que a covardia como é que é? Não é covardia, assim, é porque eu não ter certezas absolutas sobre coisas que não tem como ter certeza absoluta, assim. Mas não precisa ter certeza absoluta, é só, tipo assim, olhar para as possibilidades e ir para mais provável. Eu vivo de acordo com o que eu acho mais provável. É isso. Mas eu não acho impossível outras coisas serem verdade, entendeu? Para não falar que o meu ceticismo é tão coisa, a única tão intenso, né? A única coisa que eu enxergo como estranho é a consciência humana. É muito estranho. A consciência humana é uma parada completamente diferente. Não só humana, né? A consciência propriamente dita, assim. Humano e pato. Que é uma coisa que não dá pra mensurar direito, né? Que não dá pra identificar direito, sabe? O que faz a gente pensar dessa forma, sabe? Por que a gente tá aqui desse jeito? E não tô falando que é algo espiritual, longe disso, não tô falando de fé, de nada. O que eu tô falando é que eu realmente não faço ideia, sabe? E sei lá, sabe? O que pode ser. Mas eu definitivamente fui na Vale de Ocã. Eu acho que o que é mais simples de ser explicado, o que é mais provável, é o que eu apostaria 50 conto. Mas as coisas sabe? que não tem, que nem são, tipo assim, por que a gente tá aqui? Por que existe vida? Por que os caras, Big Bang, o que tinha antes do Big Bang? Tipo, umas coisas... Não tem antes, cara. O tempo nasceu com o Big Bang. Não Você tem tava antes, lá, não existe. Você tava lá. Não, mas o Richard Dawkins... Richard Dawkins não, o Stephen Hawking escreveu tava o lá, livro dele. tava lá, ele tava. Inclusive, ele tava também na ilha de Epstein, não. É outra coisa, né? Fica aí também, né? Vai confiar nesse brother aí. Mas ele fala isso naquele livro, Grandes Respostas... Não, Pequenas Respostas para Grandes Perguntas. Muito bom ele esse livro. fala, antes do Big Bang não tinha tempo. Não existe antes do Big Bang. Porque o tempo e o espaço são a mesma coisa, né? Tanto que espaço-tempo é um conceito só. E não existe espaço-tempo antes. Então, louco, né? Não tinha tempo. Não. Velho. É estranho mesmo. E é por isso que eu falo, tu você entende precisa... isso? Você, não necessariamente, não objetivamente. Mas tá. você precisa pensar que o jardim tem fada e gnomo pra você enxergar beleza no jardim? Não precisa. Não, Você pode olhar para a ciência, você pode olhar para a astronomia, você pode olhar para o tamanho... Cara, só se você olhar o tamanho dos planetas e das estrelas que existem, e você já pode encontrar esse sentimento de espiritualidade que às vezes as religiões buscam, sabe? Eu acho que se você parar para pensar que não existia tempo antes do Big Bang, você já fica maluco,
Você já tá indo pra esse lugar abstrato sabe, de pequenez nossa, sabe? Pô, o ser humano é tão pequeno. Eu não consigo nem entender, cara. Eu não consigo entender. Não, é difícil mesmo. É difícil assim, de entender que pra não caralho. tinha tempo, eu acho. Velho. Não tinha tempo. Não existe antes do Big Bang. É muito estranho, cara. A gente tem um pensamento muito linear, né? Muito com base no tempo, né? Pra você ver como é que a gente é insignificante, cara. É muito foda, pô. Eu sou muito, como é que eu posso dizer? Fanboy, sim, da tal da ciência, cara. Eu acho que ciência é um bagulho muito pica. Eu já falei e vou repetir quantas vezes for necessário. Eu acho que ciência, a metodologia científica, né? Essa forma de descobrir a resposta é o bagulho mais maneiro que a humanidade já inventou. Mais maneiro. E o Vasco. Vasco da Gama também. Nessa ordem. Ou o Vasco primeiro? Depende do dia. Se for um 3-2 de virada foda no Fluminense, é o Vasco. Mas logo depois da ciência. Mas é isso, cara. Eu acho que é muito maneiro, assim. E aí eu fico meio chateado porque dá pra você alcançar tudo o que essas respostas dá pra ser alcançadas, tá ligado? Dá pra você alcançar, só vai dar mais trabalho, vai dar mais tempo, vai exigir mais coordenação, vai exigir mais paciência. Mas acho que você encontra, sabe, essas respostas. Você não acha não, Nick? Eu tô muito preso ainda na ideia de que não tinha tempo aí. Tô com... É muito foda. Eu tô com dificuldade, cara, de entender e acreditar, não sei. Aprendeu alguma coisa? Se divertiu? Gostou do Jack Parsons? Tomaria uma cerveja com o Jack Parsons? Tomaria muita. Cara, eu gostaria de visitar o laboratório desse brother. Tipo, ver os testes de foguete, ver os testes de combustível. Acho que tem foto, cara. Deve ser muito legal. É uma coisa que eu acho muito fantástica, assim. Eu tenho consumido muito conteúdo de guerra, né? De armas militares, assim. E aí acho que eu ia entrar nessa mesma pilha de ver os foguetes, ver as... Não sei, eu adoro isso. Acho que é o principal motivo pelo que eu gostaria de conhecer ele. E eu queria estar num diálogo entre ele e o brother da Cientologia, assim, pra entender... Ron Hubbard. Como o cara ganhou, né, cara? Tipo, o que foi? Como é que foi essa mudança? O cara, não sei. Ainda bem que esse cara não tá vivo hoje, né? Ele real tem muito perfil de se eleger, né? Esse cara da Cientologia. Cara, como eu disse, cara, eu acho que ele não devia ser tão fora da curva, assim. Eu acho que eu conheço algumas pessoas que fariam o mesmo, assim. Que a galera chama de vampiro de energia, sabe? Tem essas expressões aí que são mal interpretadas. Pessoas que manipulam pra caramba, sabe? Que faz você se sentir errado, culpado por uma parada que aconteceu contigo mesmo. É foda, cara. Existe gente muito manipuladora, cara. E eu acho que esse cara era uma dessas pessoas que estavam num contexto específico e, enfim, se aproveitou ali, aqui, e foi. Porque eu acho que as condições materiais explicam às vezes mais do que o gatilho, tá ligado? Eu acho que é mais o momento e o que tava ali em campo, sabe? O que tava na frente dele que explica mais do que o cara ser um grande gênio, né? Óbvio que tem o talento individual da pessoa, mas não é tudo isso, não, na minha opinião, né? Eu acho que o cara é o Messi do charlatanismo, assim. O Messi do charlatanismo. Tá aí um bom nome de episódio pra ele também. Porque tem outros caras, tu pode dizer, pô, não, contexto, mas também teve vários caras nesse contexto, mas esse cara se destacou entre todos, assim. Eu acho ele uma aula de charlatanismo, assim. Acho impressionante. Uma aula de charlatanismo. Coisa linda, Níquel. Muito bem, agora, Alexandre e Nick, eu e você vamos gravar o chamado Chorinho. Né? Que é um episódio de uns 15, 20 minutinhos, às vezes até mais, onde a gente conversa sobre outras coisas, a gente acrescenta mais coisas no nosso tema. Vamos falar da nossa viagem, da sua viagem, né? Quando você veio aqui pra casa. Vamos falar do Vasco e Grêmio. Olha aí, ó, que você foi lá ver. Tua mãe vai estar por chamada de vídeo, né? Pra assistir. Tá bom. Tá bom. A gente tem que fazer agora pra se libertar, né, Vitinho? Beleza. A gente tem que como é que é convocar a musa, a nossa musa. Então... A musa. Tá, fazer o que tem que ser feito. Se você quiser ouvir esse chorinho e todos os outros chorinhos que já tem mais de 60, já tem um monte, você assina o apoia.se/História pros Brother, conecta a sua conta do Spotify com a sua conta do Apoia-se e você pode ouvir aqui mesmo no Spotify, tá bom? Então beijo, a gente se vê na próxima semana, gente. Beijo. Um beijo. E a gente não pode ir embora sem agradecer os nossos anjinhos sem asa com fuzil e piloto de empilhadeira, o pessoal que apoia a gente lá no nosso apoia.se.
Rafael Felipe Araújo Gonçalves. Grande Rafael, muito obrigado. Brandon Felipe Vieira Rosa. Brandon, thank you. William Leite Ferreira. Valeu, Mico William. Obrigado, William. Tamo junto. João Pedro Vieira Zumblick. Zumblick? Ou Zumblick. Caralho. É. Valeu ele aí, mesmo. o Zumblick. Meu brother, Obrigado. ele, alvejante do Fortnite. Absurdo, não vou tratar com normalidade nunca esse, cara. Alvejante do Fortnite. Obrigado, Alvejante. Jéssica Absolglow Magno. Não, Absolglow? Abatsoglow. Abatsoglow? Cara, Tá bom. se escreve Obrigado assim. aí, Abatsoglow. Abatsoglow. É, Magno, esse é o nome dela. Tá bom. Arthur Scavassa Padioro. Ah, não, é esse momento, né, que você começa a falar com sotaque italiano, né? O tempo inteiro. Obrigado, Arthur. Bom que a minha cabeça tem constância, né, cara? É muito simples. Mano Chaves. Grande Mano Chave, lenda lá do grupo. Muito obrigado, mano. Maurício Carlos Cook. Grande Cook também, muito obrigado, Cook. Luiz Ferrari. Valeu, Ferrari, tamo junto, meu querido. Débora Osti. Valeu, Débora, obrigado pelo apoio. Ohana Tomazini. Obrigado, Hanna Tomazini. Rodrigo Chiodi. Valeu, Rodrigão. Obrigado, meu querido. Mauro Müller, que tá há um tempão com a gente também. É verdade, Mirror ou Mirror? É uma lenda, Mirror. obrigado, Mauro. Ele, Maurício Segoshi. O Gold, né? Estamos falando do Gold. Valeu, Segoshi, tamo junto, meu querido. Bruno Calisto. Calixto, é? Valeu, Calixto, é? Calisto. Professor Arjunorama. O professor, né? O grande plot twist aí dos apoiadores. Muito obrigado, Patrícia professor. Menezes Tomborelli. Valeu, Patrícia. Muito obrigado, minha querida. Marcos Feronato Mesomo. Valeu, Marcão. Dono de restaurante esse. Ellen Oliveira. Outra lenda, né? A Ellen. Essa aí obrigado, também. Ellen. Cadê mais? Felipe Aparecido Vieira Salvati. Muito obrigado, Filipão. Obrigado, Bipe. Fábio Bipe. Hernani Ferreira. Valeu, Fábio. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo apoio. Hugo Paixão. Passion Hugo, né? Que eu chamo. Muito O obrigado. próprio. Tiago Almeida Santos. Valeu, Tiagão. Tamo junto, meu querido. Obrigado, hein? Mariana Lin Sartori. Outra também que tá há muito tempo com a gente. Obrigadão, Mariana. Hugo Luna de Andrade Lima. Grande o gostoso, né? Assim que a gente chama ele. Valeu, Gão. Gostei muito, gostei muito. Jorge Chibaú. Valeu, Jorge. Obrigado, meu querido. Elson Filho. Outra lenda do grupo lá também. Muito obrigado, Faz Elson. tempo. Renan Nobaio. Outra lenda também. Cara, cheio de figura. Muito obrigado, Renan. Outra lenda. Ângelo Outra Prestes. lenda. Valeu, Ângelo. Yuri Nogueira. Do Centrão. Grande Yuri. Muito obrigado. A lenda Johanna Liora dos Santos. 100% lenda. Muito obrigado, Johanna. Guilherme No Victor de Oliveira. Valeu, Guilhermão. E ele, Felipe Assis. Muito obrigado, pessoal. Filipão. Tamo junto. Valeu. Obrigado, gente.